E aí, meus queridos, eu sou o Cauê e neste momento vamos aprender física. Mais especificamente, vamos resolver exercícios sobre dilatação térmica linear, hein? Os exercícios tradicionais que vão cair na sua prova. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu gostei e simbora! Galera, dilatação térmica bem rapidinho aqui, o que é? Todo corpo que é aquecido ou resfriado vai sofrer variação no seu comprimento, área ou volume. No caso aqui que a gente está trabalhando com a dilatação térmica linear, a gente vai considerar só a dilatação do comprimento, ok? Beleza? Então, se um corpo é aquecido, ele dilata um pouquinho, ele aumenta o seu comprimento um pouquinho. Se esse corpo é resfriado, ele diminui um pouquinho o seu comprimento. E eu falo pouquinho porque é pouquinho mesmo. Comparado com o corpo como um todo, a dilatação sempre vai ser um valor bem pequenininho que pra gente, olhando aqui no dia a dia, é imperceptível, ok? Não se esquece que eu vou fazer questões aqui, tem uma listinha aqui embaixo para você acompanhar em PDFzinho, tem um link que você acessa para você acompanhar os exercícios que eu vou fazer. Antes, vamos para a fórmula. Galera, então como que eu calculo essa dilatação, essa variação do comprimento? ΔL, ou seja, a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, é uma característica do corpo, você não tem que decorar, tá? O exercício vai te dar, vezes a variação de temperatura, beleza? É só isso. Aí tu fala, professor, eu sei que tem uma outra fórmula. Eu falo, calma, minha criança, essa outra fórmula nada mais é do que essa escrita de forma diferente, ok? Que, se eu não me engano, tem exercício pra gente fazer que eu vou precisar daquela fórmula, fica mais fácil, beleza? Então vamos começar com a questão 1, que é bem de boa, é um aquecimento para o nosso cérebro. Vamos lá. Uma barra de cobre homogênea e uniforme mede 20 metros a 0 graus Celsius. Calcule a variação do comprimento dessa barra em milímetros quando aquecida a 50 graus Celsius, dado o coeficiente de dilatação linear do cobre, 1,6 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Galera, a questão me deu tudo. Ele me deu temperatura inicial, que no caso é 0 graus Celsius, me deu temperatura final, que no caso é 50 graus Celsius, me deu o comprimento inicial dessa barra, 20 metros, e me deu o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear do cobre, que é o material da nossa barra. Beleza? E ele pergunta qual é a variação do comprimento. Simples assim. Aplicação direta da fórmula. A variação do comprimento dessa barra vai ser comprimento inicial, agora é matemática, hein? Coeficiente de dilatação linear do cobre, no caso, vezes a variação de temperatura. Galera, foi de 0 para 50 graus. Então, a variação de temperatura é 50. Vamos lá. Conta. 20 vezes 50 é 1000. Vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Dica. Use notação científica, facilita a vida, se você sabe, né? Que é bom saber, hein? Vamos lá. Esse 1000 eu vou escrever como 10 ao cubo vezes 1,6 vezes 10 a menos 5. Bom, resolvendo isso aqui, ó, 10 ao cubo com 10 a menos 5 vai ficar 10 elevado a menos 2. E essa é a nossa resposta. Saiu em metro por quê? Porque aqui no comprimento inicial eu usei metros. A unidade que você usa no comprimento inicial é a unidade que vai sair aqui, beleza? Galera, só que a questão pediu em milímetros, tá? Então, vamos arrumar. Para passar de metro para milímetro, multiplica por 1000. Quando eu multiplico isso aqui por 1000, minha resposta é 16 milímetros. Fácil demais! Lança o print! Questão 2, bem de boinha também, olha só. Uma régua de alumínio tem comprimento de 200 centímetros a 20 graus Celsius. Qual o valor em centímetros do seu comprimento a 60 graus Celsius? Dado o coeficiente de dilatação linear do alumínio, 2,5 vezes 10 a menos 5 por Kelvin. Galera, atenção, hein? Atenção, vamos lá. Ele me deu temperatura inicial, no caso 20 graus Celsius, me deu comprimento inicial, no caso 200 centímetros, e
60 graus Celsius minha temperatura final. Não estava enxergando. E me deu também, né, o coeficiente de dilatação térmica do alumínio. Aí olha só. 2,5 vezes 10 a menos 5 por Kelvin. Galera, seguinte. A unidade que você vai usar nas temperaturas tem que ser a mesma unidade do coeficiente de dilatação linear dado, ok? Só que aqui está em Kelvin e aqui está em graus Celsius. Mas antes dessa matéria aqui, você aprendeu que a variação da temperatura em graus Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin, ok? Então, a variação da temperatura em Celsius, que no caso é final menos inicial 40 graus Celsius, é a mesma variação em Kelvin, ok? Também vai ser 40 Kelvin, ok? Então aqui você não necessariamente precisa fazer conversão de unidades, porque a variação em Kelvin é a mesma variação em graus Celsius, variação, tá? Mas se aqui infelizmente fosse Fahrenheit, graus Fahrenheit, aí meu amigo, você tinha que fazer uma conversão mais minuciosa, beleza? Muita atenção. A temperatura que a gente usa, a unidade da temperatura é a mesma unidade do coeficiente de dilatação. Beleza? Bom, enfim, resolvido isso aí, a questão me pede o comprimento a 60 graus Celsius. Em outras palavras, é o comprimento final, ok? Galera, olha só. Vamos lá. Fórmula. A variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica vezes a variação de temperatura. Temos tudo. Então, ΔL é igual. Comprimento inicial, 200 centímetros. Coeficiente de dilatação, 2,5 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura, 40 Kelvin, que é o mesmo que 40 graus Celsius também. Beleza ou não beleza? Bom, agora a continha. Vamos lá. Essa continha aqui, matemática na veia, ó, vou fazer de um jeito aqui, mas é só conta, tá? 2 vezes 5, 2 vezes 2,5, 5 vezes 4, 20, com 3 zeros. Então, 20.000 vezes 10 a menos 5. Galera, a variação do comprimento, portanto, deu, ó, aqui é 10 a menos 5, aqui temos 1, 2, 3, 4 zeros, ok? Então, isso é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 1, que é o mesmo que 0,2 centímetros. Lembrando que centímetros, porque o L0 a gente usou em centímetros, beleza? Só que essa não é minha resposta, galera. Ele pergunta o comprimento a 60 graus Celsius. Então eu quero o comprimento final. Isso aqui é só a variação. Pensa comigo, minha criança. Se variou 0,2 centímetros, significa que o comprimento final aqui é 200 mais esse comprimento que variou. Então, o comprimento final da nossa situação, 200,2 centímetros. Fácil demais, não é verdade? O professor poderia ter usado aquela outra fórmula que você citou? Sim, aquela outra fórmula, galera, nada mais é do que essa fórmula escrita de forma diferente, que é comprimento final é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais alfa vezes delta θ. Ok? Você poderia jogar direto, é a mesma coisa, não precisa decorar as duas, tá? Tudo se resolve com essa. Tem questões que essa aqui fica mais fácil? Tem, vai ter hoje. Só que você pode resolver tudo com isso aqui. Se você for ruim de decorar fórmulas, decora só essa. Beleza? Bora para a próxima. Questãozinha 3, bem de boa também, olha só. Um fio de cobre com 1 metro de comprimento, cuidado, é 1 metro, hein? Questãozinha 3 também de boa, olha só. Um fio de cobre com 1 metro de comprimento a 20 graus Celsius foi colocado em um forno, dilatando-se até atingir 1012 milímetros. Atenção às unidades. Qual é a temperatura do forno suposta constante? Coeficiente de dilatação linear do cobre, 1,6 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Galera, nessa questão ele me deu o comprimento inicial, 1 metro, me deu o comprimento final da situação, que no caso 1012 milímetros, me deu a temperatura inicial, 20 graus Celsius,
e me deu o coeficiente de dilatação linear, que eu não vou pôr aqui não, mas está no enunciado. De boa? Galera, essa questão me pergunta qual é a temperatura final. O que aconteceu? Eu peguei esse fio de cobre e coloquei dentro de um forno. Dentro desse forno estava alguma temperatura, que a gente não sabe, vamos descobrir, que fez com que ele dilatasse um pouquinho. Aí, olha só, a fórmula é ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ, correto? Aqui, ó, a gente precisa da variação do comprimento e não do comprimento final ou inicial, enfim, precisa dos dois, né? Vamos lá, pensa comigo, ΔL é L final menos L inicial. Então, nosso ΔL é o comprimento final, que é 1012 milímetros, menos o comprimento inicial, que é 1 metro. Só que eu preciso da mesma unidade. Precisa ser metro? Não. Precisa ser milímetro? Não necessariamente. Só tem que ser igual. Eu vou passar esse cara para milímetro, que é mais fácil. Vezes 1000, ou seja, 1 metro, 1000 milímetros. Então, a variação do comprimento do cobre, do fio de cobre, 12 milímetros, ok? Opa, que é milímetro, hein? Beleza ou não beleza? Essa é a variação. Galera, pronto. Fórmula. Vamos lá, vamos aplicar. ΔL, 12, que é igual o inicial, 1 metro, só que como aqui eu coloquei milímetro, aqui eu vou colocar milímetro também. É 1 metro, que é o mesmo que 1000 milímetros. Vezes coeficiente de dilatação do cobre, vezes a variação de temperatura. Eu vou deixar assim, tá? Já já você vai ver o porquê. Vamos lá. 12 é igual, ó, isso aqui vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 2 vezes o Δθ. Eu quero achar essa variação, porque eu sei que a temperatura inicial é 20. Se eu acho a variação, eu consigo achar a temperatura final. Então, olha só, vou passar esse cara dividindo, eu vou ter 12 sobre 1,6 vezes 10 a menos 2, que tem que ser igual à nossa variação de temperatura. Então, variação da temperatura é igual 7,5 e o 10 a menos 2 eu jogo para cima, ele vai 10 ao quadrado. Matemática na veia. Então, Δθ vai dar 750 graus Celsius. É minha resposta? Não, ele quer temperatura final. Δθ você sabe que é a temperatura final menos a inicial, que no caso tem que ser igual a 750. Trazer para cá, temperatura final, portanto, menos a inicial, 20, tem que ser igual a 750. Então, nossa temperatura final, que é a temperatura do forno, 770 graus Celsius. E é nossa resposta. Lança o print. Questão 4 tem um gráficozinho que, se aparece o gráfico, você agradece, porque ele me dá todas as informações. Olha só, a figura abaixo representa o comprimento de uma barra metálica em função de sua temperatura, que é esse gráfico mais ou menos, né? Qual o valor do coeficiente de dilatação linear do material? Galera, fórmula a gente só tem uma, né? Ou seja, ΔL é igual a L0 vezes o alfa vezes o Δθ. Formulinha. Aqui a gente tem tudo. O que está acontecendo aqui? Era uma barra que tinha um comprimento de 100, ou seja, comprimento inicial, e foi para um comprimento final de 102, tudo em centímetros, atenção às unidades. E isso aqui aconteceu em uma variação de temperatura de 0 a 50. Então, isso aqui, ó, já é nossa variação de temperatura. Beleza? Pronto, temos tudo. E ele quer o alfa. Ah, meu Deus! Vamos lá, aplicando na fórmula. Galera, cuidado, hein? Comprimento inicial 100, comprimento final 100,2. Então, nossa variação do comprimento foi de 0,2 centímetros. Então, vamos lá. 0,2 igual. Comprimento inicial 100 centímetros também, né? Lembrando de pôr a mesma unidade. O alfa estamos querendo e Δθ foi de 0 a 50, portanto, 50 graus Celsius. Ok? Pronto, é só isolar o alfa. Então, ó, 0,2 é igual a 5.000 vezes alfa. 0,2 é igual a 5 vezes 10 ao cubo vezes o alfa que a gente quer. Joga esse cara para cá, temos que 0,2 dividido por 5 vezes 10
ao cubo tem que ser igual ao alfa. Então, esse alfa vai ser, galera, 0,2 dividido por 5 dá 0,04 vezes 10. O 10 ao cubo estava dividindo, ele sobe como 10 a menos 3. Para ficar em notação científica, ando 1, 2 casas para a direita, vou subtrair 2 daqui. Então, vai ser 4 vezes 10 elevado menos 3 menos 2 menos 5. Galera, unidade do alfa por grau Celsius, por temperatura. Como a gente usou, como aqui está em grau Celsius, então é 4 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius ou grau Celsius a menos 1. Fácil demais, lança o print. Para fechar, temos uma questãozinha 5, que é de boa, muito parecido com o que a gente acabou de fazer, só muda que tem um raciocínio de porcentagem, muito fácil, olha só. Uma barra metálica inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius é aquecida até 260 graus Celsius e sofre uma dilatação linear igual a 0,6% de seu comprimento inicial. Qual o coeficiente de dilatação linear médio do metal nesse intervalo de temperatura? Galera, ó que simples. Ele me deu a temperatura inicial, 20 graus Celsius, me deu a temperatura final, 260 graus Celsius, e falou o seguinte, ele sofreu uma dilatação que é igual a 0,6% do seu comprimento inicial. Certo? Aplica a fórmula, galera. Meu Deus, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Lembrando que a questão aqui é o alfa. Quanto que é o ΔL? O ΔL é 0,6 sobre 100 vezes L0, que tem que ser igual a L0 vezes o alfa vezes Δθ, que a gente já sabe. Vamos lá. Estava a 20 e foi para 260. 260 menos 20, 240, que é o nosso Δθ. Então, 240. Certo? Ó, ΔL dos dois lados, tchau, obrigado. ΔL, ó, L0 dos dois lados, tchau, obrigado. Pronto, temos que 0,6 sobre 100 é igual a 240 alfa. Matemática, galera, vamos lá. Isolando o alfa, temos que alfa é igual a 0,6 sobre 240 vezes o 100 que já estava dividindo 0,6. Agora a continha. Olha aqui que eu vou fazer para você que tem dificuldade em matemática, mas extremamente sabe potência de 10, notação científica. Aqui em cima eu vou transformar em 6 vezes 10 a menos 1. Sobre. Aqui embaixo eu vou transformar 24 vezes 10 elevado à quarta. Ao cubo, aliás. Por que ao cubo? Bom, 100 com esse zero, que vira 1000. Lembrando, galera, que isso aqui é matemática, hein? Pelo amor de Deus. Vai sobrar 6 dividido por 24, certo? Que vai dar 0,25, continha, tá? Continha, vezes 10 a menos 1 em cima com 10 ao cubo embaixo. Vai ficar 10 a menos 4. Então, esse alfa e nossa resposta, ó, uma casa para a esquerda vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius, já que a gente usou temperaturas em grau Celsius. Galera, viu tanto que é de boa? É claro que tem mais estilos de questões com gráficos, probleminhas matemáticos, igual esse de porcentagem, mas a dilatação linear é isso aqui, de uma forma bem resumidinha, para você revisar para a sua provinha que está chegando. Isso aqui já ajuda demais, tá? Mas não deixe de tentar, além dessa listinha que a gente fez aqui, as listas que seus professores provavelmente te passaram e ou exercícios do seu livro. Beleza? Já vou sair da frente para você tirar o print. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like e um comentário. Um beijo para você e boa prova!